Pesquisador Rondinelli Donizete Herculano, da Unesp de Araraquara, fala sobre biomateriais para regeneração tecidual. Ele e sua equipe desenvolvem uma membrana de látex natural com medicamentos que podem ser utilizada para curar feridas na pele e em ossos. Além disso, Rondinelli também fala sobre as patentes desenvolvidas na Unesp. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. O Ciência Sem Limites está no ar. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto é biomateriais para regeneração tecidual. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Rondinelli Herculano. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Prazer. Antes da gente entrar no tema da abertura, para quem está nos vendo, conte sobre sua formação acadêmica. Bem, eu sou bacharel em Física pela Unesp Rio Claro, fiz um mestrado e doutorado em Física Médica pela USP Ribeirão Preto e o pós-doutorado pela Física de São Carlos da USP também. Quer dizer, o senhor é físico e onde que nós estamos aqui? Que ambiente é esse? Aqui é a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E esse prédio? É o núcleo de proteômica. É onde você desenvolve as suas pesquisas? Isso, que no nosso caso é o grupo de bioengenharia e biomateriais. Aliás, o senhor pertence ao departamento de Processos e biotecnologia. Bioprocessos e tecnologia. Então, na verdade, eu uso a física com aplicação na área da saúde. Quer dizer, todo o estudo da área física, que é a área de exatas, é utilizada na parte biológica. Perfeito. Toda a parte de caracterização físico-química e também a gente aplica também essas membranas que a gente vai estar falando em pacientes e também em animais. O pessoal está vendo aqui essas membranas que depois a gente vai detalhar. Antes da gente entrar nesse assunto principal da sua pesquisa, o senhor tem também uma outra vertente, né, que o senhor pesquisa, analisa, que é a parte de patentes. Perfeito. Conta pra gente sobre esse trabalho. Perfeito. A parte de patentes é uma área que a gente trabalha já há um tempo, mas o nosso foco é a parte de centometria, onde a gente avalia a produção científica. A gente já fez uma avaliação da produção científica da Unesp Marília, da Unesp Assis, e agora a gente fez uma avaliação do depósito de patentes pela nossa universidade. E aí a gente pôde ver resultados interessantes, mostrando quais são os campos que têm uma produção de patentes maior. Conta para quem está nos vendo onde é que está a maior concentração dessas patentes. Isso, a maior concentração das patentes estão aqui no campus de Araraquara, em torno de 37,7% dos depósitos de patentes da nossa universidade é o campus de Araraquara. Seguido depois de Botucatu. Isso, depois de Botucatu. Aí depois vem Rio Claro. Isso, perfeito. Na verdade, quando a gente vê um contexto geral, a região central do estado de São Paulo é responsável por mais de 50%. Agora, quem está em casa pode estar perguntando por que registrar patente? Boa pergunta. A questão, quando você faz uma pesquisa, a pesquisa tem o viés de ser aplicável. Então, o contexto que eu falo bastante desses trabalhos que saem dessa patente, desse artigo, é que é importante a gente fazer uma pesquisa, mas que essa pesquisa seja aplicável. Se é aplicável, é interessante a gente ter uma certa proteção. Quer dizer, um registro. Perfeito, né? Dessa pesquisa. Para que ninguém possa se apoderar e acabar comercializando e ganhando dinheiro, sendo que as pesquisas foram feitas aqui no âmbito da universidade. Com certeza. Mas o mais importante que tudo isso é o seguinte: quantas pesquisas vão sair da bancada e virar algo para a sociedade? Então, acho que... Você tem esse dado? A gente está fechando um trabalho sobre isso, a gente não tem esses dados ainda. Só para relatar, a Unicamp saiu agora recentemente, ela chegou em 1.000 patentes, 1.000 depósitos de patentes. E 125 delas foram comercializadas. Ou seja, 12,5% do montante viraram produtos. É isso que eu acho que é o importante. Além de a gente aumentar o depósito de patentes, é importante o quê? Essas patentes virarem produtos. Quer dizer... Para quem está nos vendo, para a gente ilustrar o lance dessa patente, nós vamos falar sobre esse material que é uma membrana de látex. Perfeito, né? isso. Isso aqui está sendo patenteado? Isso, perfeito. A gente já tem uma patente desse material, onde a gente fez modificações na superfície desse material. E agora a gente está com um depósito de patente aprovado pela UIN, que é a agência de inovação da Unesp, onde faltam os trâmites mais burocráticos para depois estar depositando. Então, para quem está nos vendo, do seu ponto de vista, é importante registrar o produto das descobertas fruto de pesquisa. Sim, sim. É importante porque você tem uma garantia e também mostra que o teu produto vai vir, a tua pesquisa vai virar um produto. E é inédito. Exatamente, isso que é o mais importante. Parabéns. Então, seguido, Araraquara, Botucatu,
Rio Claro, Bauru, São José do Rio Preto, Jaboticabal. Então a região central acaba tendo uma... E por que isso acontece, só para a gente fechar esse assunto, é em função de muitas indústrias? Perfeito, excelente. Como a região central do estado de São Paulo tem várias indústrias na área de tecnologia, ramos, né? Exatamente, na área de tecnologia, na área alimentícia, etc. Então o que acontece? Acaba sendo meio natural a pesquisa ser com um viés mais tecnológico. Tá? E prova disso, por exemplo, a unidade que mais tem depósito de patentes é o Instituto de Química, onde 25% das patentes é do Instituto de Química. Por quê? É uma unidade que já tem um viés tecnológico. Quer dizer, e abrange o maior número de indústrias, né? Exatamente. Seja alimentícia, de bebida, de agricultura, enfim. Exatamente. Parabéns, então, por esse trabalho. Agora, para quem está nos vendo, nós vamos começar a entrar e explicar o que é essa membrana. O que o senhor pesquisa atualmente? Conta para quem está nos vendo. Perfeito. Minha pesquisa é voltada na área de biomateriais, onde a gente usa as membranas de látex natural, onde ela tem característica importante, porque ela estimula a angiogênese, que é a formação de vasos sanguíneos, que foram relatos já feitos na década de 90. Além disso, tem relatos que essa membrana estimula o crescimento ósseo, até foi um trabalho que a gente fez em 2010. E agora o que a gente está fazendo é o seguinte, que é uma temática do nosso grupo de bioengenharia e biomateriais, é incorporar compostos bioativos para estar potencializando o efeito da membrana. Ou seja, seria o tal do sinergismo que a área de farmácia tanto relata. Então a ideia é aliar as propriedades biológicas do látex com compostos bioativos. Peptídeos, fármacos, extratos vegetais, moléculas e nanopartículas. E isso é absorvido pelo organismo? Sim, sim. É absorvido pelo organismo. No caso, tem alguns materiais que a gente está trabalhando para tentar melhorar essa absorção. Porque, na verdade, o látex ele é parcialmente absorvível. Mas um trabalho do Natan que ele vai estar relatando, a gente está incorporando compostos para aumentar a absorção desse material. Perfeito. O senhor tem uma equipe aqui, você dá aula na pós também? Sim, né? sim, doutor. E coordena aqui uma equipe no seu laboratório. Isso, perfeito. Você permite a gente conversar com eles daqui a pouco, né? Claro. Então, no próximo bloco, nós vamos conversar com os comandados do professor Rondinelli. Além disso, você tem outras vertentes de pesquisa também? Sim. Sempre pensando nessa parte do látex, a ideia é tentar fazer um produto que possa ter um acesso mais barato à população. Perfeito. Por exemplo, então a gente acaba tendo alguns adesivos comerciais que tem um efeito de estar melhorando a inflamação no local, certo? Então a gente tem algumas marcas comerciais. Então o que acontece? O custo dele não é tão baixo, não é tão alto, é meio alto. Então qual que é a ideia? A ideia é a gente utilizar essas membranas de látex, colocar um anti-inflamatório para ter uma liberação local. Perfeito. Nós vamos falar mais sobre esse assunto. Nós estamos chegando no final deste bloco e vamos conversar com seus comandados. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela. É ronde, exatamente com demudo, @fcfar.unesp.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fcfar.unesp.br. Se quiser interagir conosco, o nosso e-mail também está aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Instante só. O Ciência Sem Limites está de volta. Conforme anunciado no bloco anterior, nós vamos conversar agora com integrantes e orientando do professor Rondinelli. Ao nosso lado está o Felipe Azevedo. Felipe, que tipo de pesquisa você desenvolve? Eu trabalho com o látex também e no látex eu misturo outros componentes para torná-lo degradável. Também para regeneração óssea e eu trabalho com testes com célula e testes em vivo para regeneração óssea. Aonde você quer chegar? Eu gostaria de chegar no padrão da regeneração óssea, acelerar, e o meu foco é acadêmico, é pesquisa. Tá, você vai continuar pesquisando, vai para a área da docência, da área acadêmica e não para iniciativa privada. Você é biólogo, é isso? Eu sou biólogo, sou formado em biologia, na Unesp de Assis também, e eu gosto da carreira acadêmica, pesquisa, ensino, é o que eu gosto de fazer. Sucesso, parabéns à sua empreitada. Muito obrigado.
O Ciência Sem Limites conversa agora com o Matheus Miranda. Ele também pertence à equipe do professor Rondinelli. Que tipo de trabalho você desenvolve? Eu trabalho também com a membrana de látex para regeneração óssea. Eu faço a liberação controlada de fosfato de cálcio, que tem os constituintes ósseos, que é o cálcio e o fósforo, os principais. E ela tem a atividade para ter uma regeneração óssea muito mais rápida. Na época do mestrado, eu também trabalhei com liberação controlada de peptídeos, que são substâncias ativas. E também acabei trabalhando com a parte de aumentar a porosidade desse material, o látex, para diminuir ou aumentar a liberação. Só para quem está nos vendo, você incorpora o látex no osso, é isso? E ele absorve, organiza? Não, eu incorporo essas substâncias, esse fosfato de cálcio, que é feito de cálcio e fósforo, que é constituinte ósseo, para liberar, como se fosse um curativo na fratura óssea. E isso faz acelerar o reparo desse material. Quer dizer, o osso ele vai regenerando em muito menos tempo. Muito menos tempo. E você quer chegar aonde? O que é a tua expectativa? A minha expectativa é ser o professor para trabalhar com pesquisa. Realmente é a paixão da minha vida trabalhar com isso. É muito gratificante. Eu também tive a oportunidade de um experimento meu também ser aplicado na parte da saúde, e isso é muito gratificante. Parabéns, sucesso. Muito obrigado, João. O Ciência Sem Limites conversa agora com a Bruna Garnes. Ela é orientanda do professor Rondinelli e está no mestrado. Que tipo de pesquisa você desenvolve? Eu trabalho com liberação sustentada usando um antibiótico e a membrana de látex como matriz para fechamento de lesões da pele cutânea. Já tem algum dado preliminar? O que você constatou já nas suas pesquisas? Já sim, o látex ele já possui uma atividade angiogênica, então ele auxilia no processo de cicatrização, e a liberação sustentada ela viria a associar um componente que auxiliaria nesse processo. Então, e esse componente, no caso, é um antibiótico? É um antibiótico. E por que o antibiótico? Porque essas lesões, elas geralmente são de longa data, são lesões crônicas que pacientes carregam por meses ou anos. E tem contaminação. Muitas vezes elas são infectadas. Porque tem micro-organismo ali, né? Isso, elas ficam expostas. Então, além do antibiótico que o paciente toma naturalmente, é inserido no local? Não, a ideia da liberação sustentada é exatamente essa, liberar uma quantidade menor, mais baixa de antibiótico no local da... Agir no ato ali. Isso, então diminui os efeitos colaterais, também a resistência a antibióticos. E para o futuro, vai para o doutorado? Sim, tem a intenção de ir sim, para quem sabe poder tratar esses pacientes com esse material, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Parabéns e sucesso. Obrigada. Ciência Sem Limites fala agora com o Natan Barros. Que tipo de trabalho você desenvolve junto ao professor Rondinelli? Eu desenvolvo blendas poliméricas. No caso, eu misturo látex natural com outros compostos para aumentar a degradação desse material. Por exemplo, que compostos? Por exemplo, o colágeno e o alginato de sódio. E aonde é aplicado isso? Essas blendas que eu desenvolvo são para aplicação na tecnologia regenerativa de tecidos. Por exemplo, feridas. Nas feridas? Isso. Nas escarras, úlceras, você aplica. E qual o benefício desse composto? O colágeno, por exemplo, quando ele é degradado, ele proporciona uma taxa de nutrientes que são necessárias para acelerar a cicatrização da ferida. O alginato, ele é um pouco diferente. Ele vai proporcionar uma absorção do exudato, que é aquele líquido que é liberado pelas feridas. Isso acaba melhorando a aceitação do paciente ao tratamento. Que dados preliminares você pode adiantar para a gente? No caso do látex com alginato, por exemplo, que eu falei da absorção de fluidos, o látex, quando ele é misturado com o alginato,
essa membrana, essa blenda polimérica, ela pode absorver até 700% da sua massa em líquido. E isso já Traz é um benefício bem grande. melhor qualidade de vida. Sim, com certeza. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Muito obrigado. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, a gente continua a nossa conversa com o pesquisador e professor Rondinelli Herculano, aqui do campus de Araraquara, da Unesp. É um instante só, a Ciência Sem Limites volta na sequência. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o tema do programa desta semana é biomateriais para regeneração tecidual. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o pesquisador e professor Rondinelli Herculano. Parabéns pela equipe, hein, professor? Parece que são bem engajados e empenhados, né? Sim, são muito dedicados, proativos, e isso é uma coisa bem importante na pós-graduação. E além de tudo isso, o ambiente é muito bom, porque também não adianta você ter alunos bons que o ambiente não é... Quer dizer, você produz esse ambiente como uma extensão de casa, por exemplo, né? Mais ou menos. Porque aqui parece que eles almoçam aqui, Sim, chegam cedo e vai embora de noite. Exatamente, né? Perfeito. Então, professor, vamos falar agora exclusivamente sobre essa membrana, né? Os avanços que isso possibilita para o ser humano. Essa membrana é feita de... Isso, essa membrana látex. É feito de látex natural da seringueira Hevea brasiliensis, tá? Que é nativa aqui no Brasil. O estado de São Paulo também produz bastante, tem uma plantação grande de látex, tá? E o interessante é que foi descoberto que esse látex natural, as membranas a partir do látex natural, eles têm atividades para cicatrizar tecidos. Então já há relatos na literatura que estimula a regeneração de úlcera de pressão, úlcera diabética e queimaduras. Pé de atleta, tudo? Sim, escara de decúbito. Então e aí foi já um estudo que está sendo feito atualmente, a gente percebe que isso é devido às proteínas e os fosfolipídios que vêm da árvore. Porque o látex sintético, que não é da seringueira, esse não tem. Não tem essas propriedades. Agora, vocês estão colocando compostos, substâncias, inserindo, e o resultado, essas imagens que nós estamos vendo aí, de um trabalho seu de slide, a cura, a pessoa tinha 5, 9 anos a ferida e não fechava. Com esse material fechou. Perfeito, isso. Então, esse trabalho da regeneração dérmica começou na década de 90 na USP Ribeirão Preto, onde eles viram que membranas de látex estimulavam a regeneração de úlceras diabéticas. O que a gente fez? Como o látex natural ele já tem essa atividade cicatrizante e o barbatimão ele já é também um material produto natural também cicatrizante, a gente fez o quê? O sinergismo. Isso, ó. E por que o barbatimão? Só para ele ser cicatrizante? Perfeito. É que o barbatimão ele é utilizado na medicina popular, os índios usam bastante, e também o pessoal mais ribeirinho, para cicatrização. Então as pessoas acabam tendo alguma cicatriz, algum machucado e usam o barbatimão e cicatriza. Então o que a gente fez? A gente uniu os dois, tendo resultados muito interessantes. Agora, os resultados que a gente viu, antes da gente começar aqui a gravação, o senhor comentou de um projeto numa cidade onde atendeu 45 pessoas. Isso, perfeito. Isso é a Rosângela, que era minha aluna de mestrado, hoje de doutorado, e ela é enfermeira, então tem a vantagem de ela poder aplicar as membranas em pacientes. E a gente aplicou essas membranas de látex barbatimão nos pacientes e houve uma melhora, claro, de vida gigantesca. Quer dizer, a pessoa estava com 9 anos, a ferida não fechava, em questão de meses, 2, 3 meses, fechou. Perfeito, isso. Teve casos até de feridas de 15, 18 anos que foram... Quer dizer, o paciente vai nas nuvens, nas alturas. Com certeza. É que o grande ponto que entra, que acaba sendo totalmente negligenciado. Porque esses pacientes eram pessoas de casa de repouso ou asilo. Agora, para quem está nos vendo pode estar perguntando, não tem efeito colateral nenhum? Não tem efeito colateral nenhum. Prova do comentário que é bem pertinente, inicialmente médicos de Assis, onde a gente aplicou, falaram para os pacientes não participarem do projeto, porque eles achavam que eles poderiam ser cobaias. E a gente conseguiu convencer os pacientes, a gente teve perda de alguns pacientes, e depois esses pacientes que saíram, viram o resultado... Fizeram a propaganda, quiseram voltar, aí não conseguiram, agora no doutorado eles vão entrar. Quer dizer, mas antes de ir para o ser humano foi testado em... Sim, já tem animais já tem vários resultados com animais, humanos também.
Então já tem um estudo bem... E esse seu laboratório, esses equipamentos aqui que a gente está vendo, vocês utilizam qual a finalidade? No caso, aqui no nosso laboratório, é mais o foco físico-químico e de resistência mecânica. Então o que a gente faz? A gente incorpora compostos no látex natural e a gente quer que esse composto seja liberado, certo? Então o que a gente faz? A gente vê o quanto que esse composto foi incorporado na membrana, vê a resistência mecânica é modificada ao incorporar esses compostos, e faz também uma cinética para ver o quanto que está sendo liberado ao longo do tempo. E tem como quantificar? Vocês tem que dosar isso, porque não pode inserir o... Exatamente. Então, tudo isso a gente faz. A gente faz o cálculo para saber o quanto que a gente incorpora do composto e o quanto é liberado ao longo do tempo. E você já tem alguma estimativa de qual ferida tem um resultado mais rápido, por exemplo? Dos resultados que a gente viu que a resposta para as úlceras crônicas, no caso, úlcera de pressão, os resultados são melhores. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está indo numa vertente de incorporar outros compostos para atacar melhor as úlceras diabéticas. Agora, nós estamos vendo essas imagens aí do seu slide. Ele é só pressionado, colado? Como é que ele é colocado na ferida? Boa pergunta. Então, no caso, o que acontece? Então, tem a ferida, a gente coloca a membrana ela fica, a gente faz um curativo, fica 2 dias, depois a gente tira essa membrana e troca. Por quê? Por mais que ela tenha atividade bactericida, ainda depois de um tempo vai formar micro-organismo. Então, por segurança, a gente troca a cada 2 dias, que foi o tempo ideal que a gente viu. Então, a gente vai fazendo uma troca 2 dias dessas membranas. E ela é incorporada depois no organismo ou não? Não, é como que é contato, é dérmico no caso. Ah, é só dérmico? É dérmico. É colocado isso aqui na ferida e 2 dias tira? Exatamente. Aí você vai vendo a regeneração de baixo para cima? Exatamente. Aí vai começar a formar os capilares, os vasos sanguíneos, e a partir disso você tem a regeneração. Quer dizer, o látex ele não vai ficar inserido dentro do organismo? Não. Já o trabalho que o Felipe, meu aluno de doutorado, vai estar relatando, ele vai estar aplicando essa membrana para regeneração de calvária, de Quer dizer, nascer cabelo? Não, no caso, a calvária para regenerar o osso. Ah, para regeneração do osso. Porque também... Professor, nós estamos chegando no final. O que eu não perguntei que você queira destacar nessa tua pesquisa, na tua empreitada? Bom. Então, o interessante do látex natural, e não só o látex, mas também os outros materiais que eu vou estar relatando, é que é um produto natural, que é da biodiversidade brasileira. Então, e também ele é algo que é renovável, como a gente tem a cana de açúcar, sim, você etc. pode plantar. Perfeito. Então, isso é um diferencial que a gente acaba tendo. Porque hoje em dia, uma boa parte das curas de várias doenças que tem no mundo está na biodiversidade. Então, a gente alia um produto natural de procedência brasileira com produtos que são sintéticos ou não, para sempre pensar na qualidade de vida do paciente. Quem está em casa, estamos chegando no final, deve estar perguntando, eu tenho úlcera, eu quero pôr esse látex. Infelizmente ainda não está liberado para o ser humano. Não, ainda não está. Existe uma empresa que chama Pele Nova, que é de Ribeirão Preto, e ela estava comercializando até um tempo atrás, que é o Regeder, que é o Biocur. E essa membrana, que é bem parecida com essa, estava sendo comercializada, mas agora saiu do mercado. Mas é uma membrana de látex apenas. A gente, o que Quer dizer, não tem o composto. Não tem o composto. Mas o senhor já tem no fim do túnel um tempo de quando isso pode estar no mercado ou atendendo a população? Olha, eu penso que no máximo em torno de 5 anos a gente já tem um produto desse no mercado. Parabéns e sucesso pelo seu trabalho. Obrigado. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, aparecendo aí no seu vídeo. É ronde, com o demudo mesmo, @fcfar.unesp.br. Para você conhecer um pouco mais sobre o campus aqui de Araraquara da Unesp, www.fcfar.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto, um novo pesquisador. Esperamos por você.